Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa tarde. Eu ia fazer um editorial, como de hábito no começo do programa, sobre educação. Mas conversando aqui com os meus ilustres convidados e da discussão, surge a luz. Eu vou mudar. Por que se chama Sem Barreiras esse programa? Não vamos, é lógico, ter a pretensão de derrubar todas as barreiras que existem na sociedade. Mas vamos sim fazer força, unindo-nos numa corrente, é um clichê, mas numa corrente de solidariedade, para eliminar, pelo menos, diminuir, minimizar esses preconceitos que ainda existem em vários setores. Repetir que existe preconceito contra o idoso é chover no molhado. Preconceito contra o negro, contra o judeu, contra o homossexual existe, sim. Além dos abertamente declarados, existem os preconceitos enrustidos. Gente que fala uma coisa, por trás age de forma diferente, pensa diferente, mas, para ser politicamente correto, ele adota uma posição de liberal, de avançado, mas a verdade é que existe realmente muito preconceito. O ensino, a educação no Brasil seria o meu editorial de hoje. Mas voltaremos ao assunto, porque aqui nós começamos a falar um outro assunto que eu acho que merece maior atenção do que o que eu ia dizer. Mas deixa-me, senhoras e senhores, apresentar os meus ilustres e simpáticos convidados desta tarde. É uma figura muito importante, não só em Caraguatatuba, mas em grande parte do litoral norte. É a doutora Divina de Fátima Santos. Para começar, esse nome a gente já adora de início. E o que faz a nossa querida Divina? Ela simplesmente é mestre em gerontologia e doutoranda em psicologia. Ela atua como consultora, ministrando cursos e palestras na área do envelhecimento humano. E também, isso é importante, ela faz atendimento psicológico e psicopedagógico em domicílio. E quem é o outro convidado dessa tarde? É um velho amigo, companheiro, profissional competentíssimo. E é um orgulho para mim receber esse amigo hoje aqui no Sem Barreiras. Vou dizer que é o doutor, e depois vou chamar ele de... vou esquecer o título. É o José Antônio Fernandes. Ele simplesmente é médico também, especializado em geriatria. O currículo é vasto, é grande, mas ele é responsável pela Clínica Geriátrica Jardins. Meus queridos convidados, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Obrigado. Um bom programa para nós. O assunto é sério
E eu quero começar com uma perguntinha para Divina. Divina, por que Divina de Fátima? Então, esse nome foi escolhido pela minha mãe, né, o Divina, por motivos religiosos, né, o fato da família ser muito religiosa influenciou bastante no meu nome. Ela sempre gostou desse nome e o Fátima, enfim, veio também por conta da família, por conta da religião e complementa, né, porque acaba sendo tudo santificado, né. Depois, no decorrer do programa, eu vou contar um episódio. Hoje nós podemos dizer que é interessante, mas na ocasião não foi nada interessante. A Divina passou por uma saia justa lá no país Israel. Mas depois. Sobre as atividades da doutora Divina de Fátima Santos, vamos falar já já. Antes, vamos a um vídeo. Doutora Divina, vimos belas imagens. Nos conte um pouco, por favor. Tá certo. Bom, esse é o trabalho que eu desenvolvo lá na região de Caraguatatuba. Embora eu more em Ubatuba, né, moro em Ubatuba, mas o meu trabalho é todo feito em Caraguatatuba. Por isso que eu falei que você presta trabalhos e é muito conhecida em na toda região, a região. É verdade. E, bom, essas cenas que vocês mostraram, na verdade, são vários trabalhos que a gente faz, né? Então, ali nós temos, eu faço um trabalho desenvolvido no Centro de Referência da Melhor Idade, que pertence à Prefeitura Municipal. Ela é toda financiada, um local público, em que as pessoas fazem atividades diferenciadas. Então, tem desde dança de salão, ginástica, dança cênior, jogos variados, jogos adaptados, todos envolvendo o público idoso. E também, já no projeto que eu desenvolvo, também apareceram algumas imagens de pessoas que participam especificamente do projeto Encontro de Gerações, que é um trabalho, daí já é um trabalho maior, mais amplo, e da qual eu coordeno. Você falou que é totalmente patrocinado esse projeto pela Prefeitura? Não, essa entidade, o Centro de Referência da Melhor Idade, ele é da Prefeitura de Caraguatatuba. Pertence à Secretaria do Idoso de Caraguatatuba. Então, a cidade, de modo geral, ela está bastante preocupada em dar um melhor atendimento ao público idoso e tem investido, assim, tem um olhar um pouco mais direcionado para isso. Hoje existem vários projetos, existe um projeto grande da Prefeitura de ampliar o local para fazer um atendimento maior. Esse local é que é da Prefeitura. E esses que estão muito preocupados com a população idosa. É porque é o seguinte, a população idosa, como todos nós sabemos, ela está aumentando. Isso todos os dados estatísticos já mostram. Me parece que também o litoral é muito procurado pelos idosos. Exatamente. A cidade de Caraguá tem sido muito procurada por pessoas, são diferentes interesses, né? Então são pessoas mais jovens que querem envelhecer na cidade e já querem se estabelecer, já vão comprando suas casas, para tentar ter um envelhecimento um pouco mais com maior qualidade, vamos dizer assim. Tem pessoas que já se aposentaram e mudaram para lá por conta de estar mais tranquilo hoje, não ter toda aquela agitação de ter que trabalhar em responsabilidade, então mudou para o litoral para poder ter uma velhice um pouquinho mais tranquila. E tem hoje, em particular, a cidade, né, especificamente de Caraguá, por conta dos grandes investimentos do governo federal, vem recebendo um monte de gente de diferentes interesses por conta dos investimentos que todos nós sabemos que é a questão do pré-sal, né? Então isso envolve uma série de coisas. E o público idoso que tem procurado a cidade é bem considerável.
E, aliás, é uma bela cidade, né? É uma bela cidade, não tenha dúvida. Doutor José Antônio, antes de entrar na sua área específica, os idosos procuram um litoral para residir. Por quê? É verdade que o clima, o mar... É verdade. Além de procurar tranquilidade, de ter uma velhice mais calma, tudo, ao nível do mar tem menos efeitos de pressão, a pressão é mais baixa, talvez ele se sinta melhor com isso. E tem a oportunidade de ter, são lugares mais planos, de ter lugar para andar, de ter uma atividade melhor. São Paulo, quem mora num bairro, né, aclimação, sobe, desce, chega cansado. Sobe ladeira, desce ladeira. A questão da adaptabilidade nas grandes cidades é muito... Só é preocupante, às vezes, estar ocorrendo no litoral de paulista, é o problema da segurança. Eu tenho um tio que mora no Guarujá, que já há muito tempo já foi assaltado, minha tia já foi assaltada. É complicado aí para eles. Foi bom, entendeu? Foi muito bom. Isso daí pega. Foi bom você falar isso. E é uma pena, porque a famosa pérola do Atlântico hoje é um palco de violência. Em Guarujá é uma pena o que está acontecendo nessa área. A insegurança no Guarujá é impressionante. Eu vou chamar você. Você não. Antes de falar da sua atividade, nós vamos também a um vídeo do José Antônio Fernandes, doutor José Antônio. E o que você me diz das imagens que nós acabamos de exibir? Bom, vi aí com surpresa, né, meu local de trabalho, que eu não sabia que ia aparecer. Mas a minha produção é rápida. Mas eu estou lá todos os dias dando atenção a eles, né, que na área lá são mais idosos dependentes, carentes do fato de atenção médica, de enfermagem, que necessitam controles de exames, que já estão assim, eu já até chamo de quarta idade, não é nem um idoso mais que a gente pode recomendar, andar, passear, não tem condição. A gente tem que manter uma melhor qualidade de vida para eles, alimentando-os, dando a medicação, não ter dor, não ter fome, ter uma higiene adequada, então esse é o meu trabalho. Mas, José Antônio, tantas áreas, tantas especializações na medicina, o que te levou para essa área, para esse ramo, para essa especialização, e como surgiu a ideia da clínica? Isso aí há 20 anos atrás foi ideia da minha esposa, da Sônia, que ela idealizou abrir uma casa que acolhesse idosos para cuidar deles, porque ela trabalha comigo também, né? Todos os dias ela está lá comigo, e ela é psicóloga. E a ideia dela ficou que ela tomava conta da casa, ela mais uma colega, mulher do colega meu, Dr. Mauro, e eu e o Dr. Mauro, a gente dava assistência médica para eles. E foi indo assim já há muito tempo. Depois começou a ocorrer que a procura de idosos para casa eram justamente idosos mais já dependentes demais, então precisavam de uma assistência médica maior. E eu passei a ter mais atividade dentro dessa casa, né? Tratando os idosos todos, até que eu e a Sônia abrimos uma casa só para esse tipo de paciente.
e começamos a cuidar também de idosos mais dependentes, né? E seria tão bom que outras clínicas surgissem, não? Ah, sim. Tem bastante, né? Mas precisa mais, né? Precisa ter qualidade, né? Também. Abrir só para ganhar dinheiro. Não é. Precisa ter assistência médica, precisa ter. Não, e você falou coisa importante, a tua esposa é psicóloga. Psicóloga. Porque, na verdade. Na tua área divina. Você ficou contente quando ele falou isso. Né? Na verdade, o idoso internado, ele é o que dá menos problema, a gente, porque medicina. Mas só um minutinho, pode te interromper? Sim. Já que você falou em idoso internado, a internauta Ana nos fala aqui o seguinte, que 1/3 dos pacientes que estão internados no Hospital Geral do Estado, a impressão que deve ser o Hospital do Servidor Público, né? Sim. Aqui é para o Hospital Geral do Estado. Eles são idosos portadores de doenças crônicas, principalmente hipertensão e diabetes. Corresponde a essa situação? Sem duvidar. Corresponde. Hoje em dia a hipertensão e diabetes em idoso, acho que é a maioria. Eu não sei, até que eu já falei, eu tenho um modo de pensar que a faixa etária dos idosos que eu cuido hoje, dos 85, 80, 90, quando eles tinham 30 anos, não tinham as divulgações dos programas de diabetes, controles. Às vezes ia descobrir que era diabético com 60 anos, já estava, ou então quando eu entrava em coma a primeira vez, ia descobrir que tinha hipertensão quando tinha um AVC, que comumente chamam de derrame, aí que descobria que era hipertenso, que era diabético. O idoso hoje, eu acho que está mais esclarecido, de tanta divulgação, tantos programas falando de terceira idade, eles estão procurando médicos, fazendo programas de saúde preventiva. Então, eu acho que o idoso de hoje vai ser diferente dos idosos que eu estou atendendo hoje no futuro, né? Você usou de hoje também. Você usou uma palavra-chave, preventiva. Nós vamos daqui a pouco falar muito sobre isso. Eu quero voltar à querida, adorei mesmo o teu nome, viu? Divina de Fátima. Você falou do centro lá. Me explica um pouco mais como que é esse centro. Então, o centro de Caraguá, ele recebe idosos... Centro de referência. Da melhor idade. Ele recebe todo idoso que tem interesse em sair de casa, fazer uma atividade, ele vai para esse local. Ele precisa... A gente costuma dizer que o idoso ficando dentro de casa, ele fica doente, ele fica depressivo. Então a ideia é estimular que ele tenha atividade, faça alguma coisa, seja atividade física, amizade, companheirismo. Enquanto você está falando, vamos apresentar um videozinho do centro de referência da melhor idade. Porque aqui em São Paulo tem centro de referência do idoso, né? Então você, por favor, você pode continuar falando, que nós teremos imagens à vontade. Hoje o programa tem imagem para todo mundo. Aí. Ah, tá. Esse aí foi um evento... Pode falar. Esse é um evento... Esse aí são imagens do encontro que nós fizemos no ano passado, que vocês colocaram várias imagens juntas, né? Aí já é uma palestra feita pela Zali Queiroz. Enfim, ela fez uma apresentação sobre violência, né? Porque hoje em dia a violência contra o idoso é muito grande, e a gente precisa combater, educar, informar para que as pessoas passem a respeitar melhor os idosos, né? De modo geral, seja em família, seja na rua, não importa onde eles estejam. Olha, eu não conheço, mas pelo que estou vendo nas imagens e pela sua palavra abalizada, que é muito respeitado o seu trabalho. Eu sei, e minha produção levantou tudo,
Aliás, agradecemos a sua vinda lá de Caraguá até aqui. E vou apresentar agora também, com a nossa equipe, um vídeo para depois o Dr. José Antônio Fernandes também comentar e falar. Vamos a ele. Doutor José Antônio, me conte, há uma infraestrutura completa para o atendimento? E eu vi uma imagem aí que era uma missa. Não, ali são as festas de fim de ano. E geralmente, às vezes, a gente faz missa, leva coral, no Natal, né? E vão todas as famílias se reúnem, então faz todo ano isso aí. E não necessariamente na véspera do Natal, né? Não, no mês de dezembro. Marca uma festa que todas as famílias, os filhos, netos, e começa às 2 horas da tarde e vai até 6, 7 horas da noite. Falar em Natal. Então é isso aí. Agora Divina. Eu falei em Natal, me lembrei daquela historinha. Como é que foi o problema lá para você entrar em Israel? Por causa do nome Divina de Fátima. Aí quando eu e meu marido resolvemos viajar para aquela região do Oriente Médio, a gente fez parte do nosso roteiro também Israel, né? E na hora de entrar no país, os guardas, né, eles não gostaram de saber que meu nome era Fátima. Embora no meu passaporte está Divina, de Fátima dos Santos, porque Fátima dos Santos Fátima é sobrenome, eles não se ativeram no Divina. E eu falava, é Divina, não, é Fátima, não, é Divina. E aí ficou Fátima, mas aí lá eu fui descobrir lá que o nome Fátima era um nome muito importante lá na região, porque Fátima na região equivale a Maria aqui. Por conta que Fátima é um nome muito usado entre os muçulmanos, por conta que a Fátima era filha de Mohamed, que casou com Ali, e aí começou toda a parte de problemas, né, com relação ao povo judeu. E aí tem toda essa questão de não gostar de Fátima por questões religiosas, né? Como eu disse antes, eu só fui descobrir isso lá. Mas conseguiu entrar? Entrei, porque daí eu tive que explicar, falei que Fátima no Brasil, na verdade, é Fátima por conta de Nossa Senhora de Fátima, que minha família era muito religiosa aqui no Brasil, o país é religioso e tal. Também foi por uma questão de ignorância deles lá, por não conhecer Fátima, só, né? Porque Fátima é em outros locais, né? Ficando só na questão muçulmana. Você chegou a ficar preocupada que isso poderia impedir o ingresso? Quando eu fiquei assim afastada um pouco e vieram vários guardas, né, perguntar para mim, conversar comigo, na hora eu fiquei um pouco assim apreensiva, né, porque eles perguntavam muito rápido. Mas depois eu fiquei tranquila e falei, bom, deixa. E conforme eles foram perguntando, eu fui respondendo. E aí eles viram que eu era da paz e permitiram a minha entrada. Eu tive um ligeiro probleminha ao transpor a fronteira da Jordânia para Israel, porque já estavam num clima de beligerância antes da Guerra dos 7 Dias. E o probleminha é porque o Brasil não tinha relações diplomáticas com a Jordânia e o nosso visto era concedido pela Embaixada Suíça. E um dos guardas lá da fronteira, do lado de Israel, quis saber por que a Suíça. E depois de um pouquinho de discussão, eu perguntei para ele, você sabe quem que assinou a lei internacional criando o Estado de Israel? Ele não sabia. Eu falei, foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que na época era o secretário-geral da ONU.
Eu e a equipe fomos liberados na hora. Acho que ele pensou, esse cara ele que vai criar um problema diplomático. Mas o seu problema e o meu não são nada perto do que tem acontecido em outros países, né? Principalmente na Espanha. Querida, vamos falar mais um pouquinho depois do vídeo que nós vamos apresentar agora, porque você não veio aqui para falar, eu estou provocando essa coisa extra. Nós vamos falar sobre o seu trabalho. Vamos lá. Dos idosos e tudo mais, né? Para conhecimento. É o Dia Internacional do Idoso. Dia 1 de outubro. É que também tem o Dia Internacional do Aposentado. Na verdade, a ideia é chamar a atenção, né, da população de modo geral. Estamos envelhecendo, precisamos respeitar todos, né, independentemente da idade. Então é só uma data assim, mais um marco, mas na verdade deve se respeitar todo dia, como a gente já falou. Pois não, doutor? Essa atividade é diária? Ou é semanal? Não. Esse evento que acabou de mostrar aí foi do ano passado, que como lá no teu espaço são datas. Mas esse atendimento que você dá a eles lá, então, o trabalho que eu faço, o meu trabalho ele está mais direcionado à minha pesquisa e eu faço troca de cartas entre idosos e crianças, né? Isso é um trabalho que eu já venho fazendo a longa data. Eu comecei fazendo aqui em São Paulo. Eu comecei fazendo no SESI aqui de São Paulo, numa das unidades do SESI. Ele sabe que é para criança, a criança sabe que é para idoso? Todo mundo que é convidado é informado, pais, professores, os idosos, todos sabem qual é a finalidade. E a gente convida com o objetivo de fazer essa troca mesmo. A ideia é aproximar duas faixas etárias assim, bem distintas, para que elas possam se conhecer. Porque, na verdade, a gente vê que tanto o idoso quanto a criança, muitas vezes eles não se conhecem, né? Eles não têm não sabem quem é o outro e fica cada um no seu mundo, isolado. E a ideia é que a gente provoque o encontro. A ideia é essa. Quando o Dr. José Antônio Fernandes falou preventiva, eu disse, essa é uma palavra-chave no programa. Então, doutor José Antônio, nós vamos a mais um vídeo e depois vamos então falar sobre prevenção. Por favor. Pode falar. A gente fala sobre algumas coisas. Pode falar. Bom, a gente tem que ter a prevenção médica, né, da saúde. Uma vez por ano, o idoso tem que procurar um médico e tem que seguir as orientações, fazer exames, ver como é que anda a sua bioquímica, como é que anda, se tem osteoporose, essas coisas todas são importantes. Porque mesmo depois, se queira e ter uma atividade física, tem que estar sabendo da condição e de que tipo de atividade física ela vai poder fazer. Para não sair andando por aí sem saber se pode ou não pode, né? Correr ou qualquer coisa assim. Isso é muito importante. Só complementando o que ele está falando, nessa coisa de prevenção, quando a gente faz, por exemplo, esse trabalho que eu faço em Caraguá, e que eu venho fazendo já há vários anos, ele é preventivo no sentido da depressão, né? Você faz com que as pessoas, muitas vezes, seja criança, seja idoso, enfim, quem possa participar, e você previne muitos casos da pessoa adoecer muitas vezes, levar uma depressão, e aí a gente consegue minimizar muitas coisas. Vou contar um caso. Só um minutinho, doutor. Eu vou tentar aqui passar a mensagem de Maria Heloísa para o doutor José Antônio. Ela diz o seguinte: meu pai está em um estado bastante debilitado
tenho enfermeiros que me trazem problemas. Vivo internando em hospital. O senhor acha conveniente optar por uma clínica? 90% dos pacientes que chegam na minha clínica, o problema é esse. Como cuidar do paciente em casa? Tem equipe de enfermeira que falta, você não sabe o que está fazendo, como está cuidando, porque a pessoa sai para trabalhar, quando volta está tudo bem, mas não sabe o que acontece. Dos pacientes que eu atendo que em condições que a família não estava contente com esse tipo de atendimento de enfermagem, geralmente vêm desnutridos, com úlceras de pressão, que é comumente chamado de escara, e até com desnutrição. Na verdade, uma hora o idoso dependente precisa de um atendimento profissional. Só amor, carinho, não adianta. Você vai dar o amor e carinho onde ele está lá, internado. Na minha clínica, por exemplo, não tem horário de visita. Você quer chegar lá 3 horas da manhã, você entra lá e conversa com o parente que está lá dentro. Eu dou a chave para entrar a hora que quiser, como se fosse um apartamento dele. Como se fosse um prolongamento da casa. O filho, a filha, tem a chave da clínica e entra a hora que quiser. Não precisa nem tocar a campainha. Então, é para eles terem a confiança de como está sendo tratado. E lá é tratado em condições ideais, do melhor possível. E essa queixa aí é muito comum, na maioria de quando opta por uma internação de institucionalizar o paciente, geralmente é por queixas de maus tratos ou dificuldade de tratamento em casa, né? Me conta, você me falou antes do programa que é muito comum no primeiro diagnóstico de que um senhor ou uma senhora estejam com mal de Alzheimer. Qual é a reação primeira ou do próprio doente ou do acompanhante, seja filho, filha? Normalmente vai a filha com a mãe, né? E geralmente quando vai é porque a mãe a senhora já está apresentando problemas de memória, não consegue lembrar o que fez há pouco tempo, esquece coisa na sala, no quarto, veste blusa do avesso, já começa a complicação, né, de uma demência que começa a evoluir. Vamos falar mas é uma invasão germânica. É o doutor, o alemão famoso da chegada. Né? A gente dá risada aqui, o assunto é sério, mas temos que falar a verdade. Mas tem que ouvir o médico. Se procurou o médico falou que está com isso. Então, e quando a reação... Mas a maioria dos pacientes, pela primeira vez que eu faço os exames mini-mental, que são testes para diagnosticar o grau de cognição, eu chego a uma conclusão e falo, olha, a sua mãe pode estar começando com mal de Alzheimer. Precisa de tomar esses remédios, fazer um tratamento, voltar depois para ver como é que vai evoluir o quadro. A maioria, nessa primeira vez que você fala, você sente que a pessoa sai insatisfeita, deve me xingar de louco, porque não retorna, não sei se toma remédio. E depois, aí com o tempo, 1 ano, 2 anos depois, vai descobrir que era Alzheimer mesmo. E perdeu nesse tempo o tratamento que poderia melhorar a qualidade de vida nesses 2 anos e até retardar um pouco a demência já estabelecida no final da doença. Isso é muito comum. Então, quando o médico falar, se duvidar de um, vai mais em 3. Mas acredite em alguém, por favor, e faça o tratamento. E essa pessoa que duvidou do primeiro diagnóstico, depois de 1 ano ou 2 anos, quando volta, o que diz? Já não diz, viu? Já teve casos que voltou, pode ter, mas é muito raro voltar para mim.
dilui para outros colegas aí. Outros... Ah, de vergonha, né? Deve ser. Acho que a pessoa fica também, né? O que ela falou, né? A emoção de um filho ao saber que um pai e uma mãe difícil. É duro. Não, muito complicado. Mas eu quis saber a parte. Eu sou muito prático, desculpe. Porque se duvidou do diagnóstico, e como disse o doutor José Antônio, com isso perdeu-se um ano, perderam-se 2 anos. Eu queria ver a cara. Voltar ao doutor e dizer, doutor, o senhor tinha razão. O que ela falou anteriormente sobre depressão do idoso, às vezes, e até a violência do idoso, existe uma violência silenciosa que no âmbito familiar ocorre. É aquele idoso que mora com a família, que ninguém ouve, ninguém responde às perguntas, os netos reclamam, acham ruim da avó, do avô, das atitudes. Até achei que esse negócio de carta é maravilhoso para você colocar uma criança entender um idoso. Porque é muito comum nas famílias, o idoso está presente na casa. Come, toma banho, mora lá, mas ele não é ouvido. É invisível. Ele é invisível. Isso é verdade. Isso dá uma depressão terrível. Já tem pacientes que na minha clínica, depois de internado, falam, nossa, aqui está muito bom, porque meus netos vêm me visitar, conversa comigo e escuta o que eu falo. E que na casa deles não acontecia isso. Na verdade, a gente percebe que as famílias elas são muito diferentes uma da outra, né? Então, uma complexidade muito grande. Então, em alguns casos, a gente nota que as famílias elas são unidas, se ajudam e colaboram, o neto, o filho, o vô, bisavô, e algumas são totalmente dispersas, né? Porque, infelizmente, a realidade é que o idoso, até uma queixa dele, né? Ele se tornou invisível para a sociedade. E, às vezes, ninguém o escuta. A palavra, tudo que ele fala, muitas vezes, ele é taxado como você é ultrapassado, você é ignorante, você é chato. E aí ocorre esse distanciamento. É isso que a gente trabalha muito, né? Na minha ideia é isso que eu queria chegar nesse ponto aí. Você, palestrante, já nos disse o que você faz. Repito, trabalho maravilhoso. Parabéns à Prefeitura de Caraguatatuba por manter um centro de referência da terceira idade. Eu vou apresentar um vídeo que eu quero tocar num assunto muito importante com você agora, tá bom? Depois do vídeo. Por favor, vamos rodar mais um pouco. PDF do trabalho dela, não é, Mari? Então, esse daí é um trabalho que eu vou estar apresentando agora, vai ter um encontro, já está tendo, né? Começou hoje. É o Congresso Internacional de Pedagogia Social e a gente vai estar apresentando esse trabalho que está diretamente ligado ao meu mestrado e também a esse trabalho com cartas, né? O trabalho de cartas que eu faço, ele trouxe assim, ele é bastante impactante porque a gente fez com que famílias, idosos, crianças, todos eles pudessem estar junto, se conhecendo, né? Então, através de um trabalho muito pedagógico, muito simples, que aparentemente você fala, a carta está ultrapassada, mas não é um trabalho pedagógico extremamente importante, que além de ajudar a criança no dia a dia de melhorar a sua escrita, a gente notou que aproximou, em termos de conteúdo, tanto os idosos quanto as crianças, e elas tiveram a oportunidade de se conhecer, a criança conhecer as necessidades de uma pessoa bem mais velha que ela, muitas vezes que seus pais e seus avós, e o idoso no sentido de conhecer também as necessidades da criança, porque a gente pensa que não é só a criança que às vezes rejeita o idoso. Muitas vezes a pessoa mais velha, né, fala, não sabe nada, não entende nada, deixa para lá porque não sofre. E nesse trabalho a gente chegou a refletir várias vezes com os idosos e entre as crianças, que todos nós temos momentos de sofrimento, né? A gente uma hora está feliz, depois está triste, precisamos conversar, então a gente vê as pessoas muito isoladas, as crianças muito sozinhas, jovens muito sozinhos, muito isolados e sofrendo quieto.
E aí o que a gente faz? Através desse trabalho, nós estamos tentando aproximar, fazer com que, independente da idade, as pessoas possam olhar o outro, enxergar as dificuldades, as tristezas, as alegrias, conhecer melhor o outro. E aí sim a gente consegue desenvolver. A ideia é fazer uma sociedade mais respeitosa, né? Que todos se respeitem, se olhem e se percebam. E aprenda, porque eu aprendo com o mais velho, mas eu também aprendo com o mais novo. Não existe idade, né? Existem formas de aprendizagem que a gente tem que explorar. E esse trabalho, ele de modo geral, ele tem provocado isso. E aí, no caso, no meu trabalho, tanto esse que eu estou fazendo no litoral, quanto esse que eu fiz antes, aqui em São Paulo, a gente fez com que ocorresse transformações nas famílias, né? Ou seja, as famílias conseguiram se aproximar do filho, porque às vezes, quando a gente fala de aproximação de geração, né, não é só netos e avós que estão separados, mas às vezes o pai que também não tem tempo e não olha para o filho. A mãe trabalha o dia todo, a criança fica sozinha, então também provoca esse sofrimento muito grande por parte dessa criança. E os jovens também, né? Eu tenho aqui duas manifestações. Flávio, então acho que essa aqui é para vocês, Antônio. O que é preciso saber para escolher bem uma casa de repouso? E depois, para a Divina, pedem para você comentar as curiosidades desses encontros. Então vamos lá, José Antônio primeiro. Basicamente, você tem que ir conhecer, ver a higiene, como é que é a casa, o tipo de assistência médica que ela vai fornecer, se existe pessoal capacitado, que normalmente teriam que ser técnicas de enfermagem e enfermeira todos os dias, 24 horas até, e de como são tratados os pacientes e até conversar com alguma visita que esteja lá, ter referências, né? Porque o importante é conhecer o local, né? E também certificar que a casa esteja dentro das normas de vigilância sanitária, que seja visitada por vigilância sanitária anualmente, como é a minha casa. Então, são coisas que fazem um conjunto, né? Precisa, já que é para quebrar a barreira, me irrita muito quando me ligam no telefone e a primeira pergunta que eu escuto é: quanto é aí? Aí é duro. Então, não é por aí já começou tudo errado. Não é por aí que você vai escolher uma casa de repouso perguntando quanto é aí, né? Então, como alguém que vai comprar um Mercedes-Benz e pergunta quantos quilômetros ele faz com litro de gasolina. Não é por aí. Você não quer nem saber o que tem, o que faz, o que presta de serviço. Já começa. Eu sei que o problema financeiro é importante, mas pelo menos se merece um pouco pelo serviço. Depois você vai ver o quanto é aí. Mas a vida está acima do valor financeiro, mesmo com o sacrifício de várias pessoas. Existem lugares que tem. Eu presto assistência médica também a um lar-abrigo no Pentecostes, que são da igreja. Lá a gente consegue vaga, às vezes, para idosos carentes, que não têm dinheiro, ou então pagando só a aposentadoria. Beleza. São 15 pacientes que eu cuido lá toda semana. Solidariedade humana. E você, Divina, querem saber fatos curiosos? Então, quando as pessoas se colocam à disposição para participar desse projeto que eu desenvolvo, que é especificamente chamado Encontro de Gerações, eu coloco todas as regras, como que é para participar e tudo mais, porque o que acontece? Essa troca, ela ocorre ao longo de um ano letivo, entre idosos e crianças, né, de escola. E às vezes o que acontece? Tem alguns idosos que eles ficam muito
comovido, muito emocionado com as palavras da criança e às vezes coloca. Já aconteceu, por exemplo, uma vez porque assim, todas as cartas passo pela minha mão, eu faço uma releitura por conta de acompanhar. E aí nos envelopes tinha dinheiro. Né? A idosa achou, depois eu conversei com ela falou, não, mas é que ela é muito pobre, eu quero ajudar. Aí a gente tem que colocar, não pode ser assim, não é dessa forma, vamos pensar em um outro jeito. Então é aí que entra o meu trabalho, né, de aconselhamento e tudo mais. Né? Então a ideia muitas vezes é boa, eu quero ajudar. Mas existe toda uma regra que tem que ser seguida. Critérios, até para que a coisa seja funcione, tenha resultado para ambas as partes, né? E graças a Deus está tendo resultado, né? Está tendo resultado, ainda bem, muito bem aceito. A gente percebe assim que as famílias, as crianças, os idosos têm tido bons resultados e estão bastante contentes com o trabalho. E isso para mim também é gratificante, porque na verdade esse trabalho ele surgiu de uma forma muito simples e ele foi ganhando corpo, crescendo. Hoje eu tenho um grupo bastante grande. Cresceu e você, modesta, não quer falar. A Divina de Fátima recebeu um prêmio muito honroso, certo? Claro, eu não sei se você pode falar sobre o prêmio. Então, na verdade eu recebi, esse trabalho de modo geral ele tem sido muito valorizado, o Brasil inteiro tem tentado fazer trabalhos intergeracionais e esse tem sido assim, bastante estimulado. Na verdade eu ganhei 3 prêmios, né? O que eu fiz aqui em São Paulo, eu ganhei o prêmio, aqui em São Paulo mesmo, do SESC, do SESC não, do SESI, e eu também participei no Chile, um trabalho geracional, né, na área de gerontologia, e eu apresentei esse trabalho das cartas e eu obtive o primeiro lugar, né, então representando o Brasil, eu consegui o primeiro lugar, fiquei muito contente. Aí que eu fui ver a dimensão do trabalho e né, da receptividade e o respeito que ele tinha. Esse que eu estou fazendo agora em Caraguá, no ano passado eu participei no Conselho Regional de Psicologia, o encontro, a segunda amostra estadual de inovações em psicologia, e o Conselho achou interessante o meu trabalho. E esse trabalho, esses prêmios, eles são feitos até para estimular o profissional, as professores, porque não é um trabalho fácil. E também aumenta a responsabilidade. Também, porque assim, logisticamente ele é muito complicado, envolve Secretaria da Educação, Secretaria do Idoso, Secretaria de Assistência Social, professores, a gestão da escola, a direção, o coordenador do centro de referência. Então, ele envolve muita gente. Por isso, ele tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, com muita responsabilidade, porque eu estou lidando com os seres humanos, né? Eu estou com um grupo de crianças e que tem sentimento, tem paixão, tem tristeza. Eu estou lidando com um grupo de idosos, também na mesma condição, e ambos, a gente sabe, crianças e idosos, hoje, socialmente, eles são meio que ficam à margem, né? A criança ainda não é ninguém, ela está sendo preparada para ser alguém. E o idoso, ele é muito visto como uma pessoa que ele já foi produtivo, hoje ele não é mais nada. E a gente quer resgatar isso. O famoso invisível que você fala. O invisível, Então a gente está tentando resgatar, porque se nós temos uma sociedade hoje, alguém construiu essa sociedade. E nós devemos isso ao passado, né? As pessoas que estiveram aqui. E nós precisamos ensinar essas crianças, que serão os adultos e os idosos do futuro. Aquilo foi o José Antônio, no início do programa. Ele usou, até eu falei, essa é a palavra-chave, quando ele usou o termo preventivo. Prevenção, exatamente. Eu preciso, e como você falou ainda há pouco, a questão da educação, né? Eu preciso educar desde já, educar para o envelhecimento. Educar para a diversidade e para uma sociedade mais justa, né? Em que a ética esteja para todos os lados de uma forma bastante respeitosa. Até porque uma hora o idoso vai ficar debilitado, acamado, e essa criança muitas vezes ela vai presenciar o neto, ou o avô. E aí como é que fica? Então, ser avô é só isso? Não é, ele teve um avô que dividiu com ele, participou com ele, contou histórias.
né? Evidentemente que temos que entender que existem famílias e famílias. Exato. Né? Idosos, né? Alguns muito acolhedores que estão com a família, e tem alguns que não gostam, não querem. Há famílias mais frias, há famílias mais solidárias, há famílias mais unidas. Exato, mais afetuosas. Famílias desunidas, exato, desestruturadas. Então, mas a ideia é a gente tentar fazer com que seja o mais próximo possível de uma questão mais humana, né? E mais respeitosa. Então nós estamos trabalhando nesse sentido. Vamos ver mais um videozinho? Vamos lá. Que é sempre bom a gente... O SESC é referência na questão do envelhecimento, é uma referência na questão da intergeracionalidade, eles fazem muitos trabalhos. Então tem trabalho desde... ligando à arte, né, que é o forte do SESC, né? Esse é o Paulo de Oliveira, também fez um trabalho muito grande na área de encontro de gerações. Assim, a referência, na verdade, é que a gente faça vários, entre aspas, SESC, né, vários centros de referências que façam esse trabalho intergeracional de modo a permitir que a sociedade nossa deixe de ser muito pautada no capitalismo, no materialismo, e a gente seja uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária. Pode parecer utopia, mas como eu trabalho com isso, eu vejo... Mas não é utopia porque você está realizando e os resultados nós mostramos. A gente tem que... José Antônio realiza um trabalho que ele contou da pessoa que paga, recebem pessoas lá que pagam um mínimo. Isso chama-se solidariedade humana. Isso é humanismo. É lógico que todo mundo tem que ganhar, tem que viver. E alguém tem que pagar. Alguém tem que contribuir. Agora, a solidariedade ainda, na minha opinião, é o maior dos sentimentos. E nós temos que entender também, assim, eu pelo menos noto que quando a gente pede, as pessoas são solidárias. Eu vejo assim que o brasileiro, de modo geral, ele tem muito isso dentro dele. Infelizmente, as grandes cidades, isso é muito difícil, né? Até a própria estrutura, a arquitetura, a correria inviabiliza muita coisa. Mas assim, eu penso que é possível a gente trabalhar, estimular. O SESC é um exemplo disso. E eu penso assim que a gente tem que estimular cada vez mais profissionais, seja na área médica, na área da educação, na antropologia, não importa muito, né? Então, eu acho que não custa cada um dar um pouco de si, é pouco tempo, apesar da correria, né? Uma vez por semana eu chego em casa um pouco mais tarde e vou ver os velhinhos lá, e tá bom, tá resolvido, né? Eu tenho sentido, sinceramente, que tem aumentado o sentimento de solidariedade, que nós temos trazido aqui nesse programa pessoas do nível de vocês. Você é uma moça jovem que poderia estar se dedicando a uma atividade, digamos, menos social, mais rentável. O doutor José Antônio poderia estar hoje passeando o seu barco lá em Fortaleza. Eu moro em Fortaleza, deixa eu contar a história, porque a filha dele, ela é veterinária, né, lá em Fortaleza. Mas vocês estão aqui 24 horas por dia a serviço de gente, porque vocês são gente. E como vocês, tem vindo aqui pessoas, moças, que poderiam estar no horário do programa, quando começa às 5 horas, poderiam estar no shopping, tomando chá das 5, dondocas, mas não vem falar aqui das suas atividades na área social, dos seus projetos. A Regina Elu veio aqui em nome da Regina Moraes falar do projeto Velho Amigo. A Solange Frazão, que não é mais personal trainer, mas tem hoje um renome internacional, veio aqui ensinar como é que se faz ginástica na terceira idade. E doutora Vilgaeb, a Antônia Ramada,
ela mesmo disse, 72 anos, rica, mas participa de atividades sociais e muitos outros. Então, meus amigos, vocês estão de parabéns, sinceramente, pelo trabalho que vocês realizam. E vocês foram escolhidos a dedo para falar sobre a terceira idade, porque amanhã, dia 26, é o dia de quem? Vocês sabem? Surprise! Eu não contei antes. Amanhã é o dia dos avós. Tá certo, é o dia dos avós. É meu dia então, também. Aí, tá vendo? Nosso dia. Nosso dia. Então, parabéns, né? Parabéns. Parabéns. Parabéns a todos. Parabéns aos dois. Aliás, aos os meus avós. netos vêm de Fortaleza agora, esse fim de semana eles vão estar aqui. Amém? Que beleza, tá vendo só? Então, não vou falar sobre o que é um avô, uma avó. Aquela velha definição, né? O avô é um pai com mais açúcar, né? É. Mas tem netos que abusam também do avô, né? Muito obrigado. Agradecimentos. Divina de Fátima dos Santos. Atenção, anotem. Aparece lá, sabe lá? divinamultiply.blogspot.com.br. Clínica Jardins. Bonito nome, hein? Clínica Jardins. Quem diz que na velhice também não temos um roteiro de flores? Clínica Jardins. www.clinicajardins.com.br. E aquele agradecimento que a gente faz sempre, mas de coração mesmo, aos nossos colaboradores fiéis. Primeiro, a Intelligent Table. Anotem, intable.com.br. E a querida PW2 Comunicação. pw2comunicação.com.br. E, finalmente, a equipe, muito obrigado aos internautas, nossos melhores agradecimentos, e de coração, o nosso convite. Novo encontro, quarta-feira, 5 horas da tarde. Tchau.
Aqui é o Canão. Os caras não conhecem o Canão. Conhecem uma favelona. Nós falamos Canão, poucas pessoas conhecem, porque aqui sempre foi uma ruína só, tá ligado? Aí.